Bom dia, meu irmão, bom dia, minha irmã. Aqui é o seu amigo Pastor Cleverton com mais uma manhã de devocional. Primeiramente, gostaria de agradecer, querido, vocês que se inscreveram no nosso canal e gostaria de incentivar você que ainda não é inscrito, que você se inscreva, ative o sininho e deixe o seu comentário. Bem, querido, Deus é o Criador de todas as coisas e nessa imensa criação está a natureza. Nela encontramos a lei da natureza. Nesta lei, aprendemos sobre o plantio, que toda árvore começa pequena. No princípio, ela é apenas uma semente que floresce, brota um pequeno arbusto que ao longo dos anos vai se desenvolvendo e crescendo de forma natural, até que chega a ser uma grande árvore. O ciclo da vida é assim. Tudo que é grande, um dia começou pequeno. O tema de hoje é crescimento. O texto é o livro de Mateus, capítulo 13, do versículo 31 ao 33. Queridos, o nosso mundo é regido por leis e nós deveríamos respeitar todas elas. Todo crescimento sadio vem de um processo natural, ou seja, começa pequeno, vai crescendo até um dia ficar grande. Por exemplo, com o aumento da população mundial, o consumo de alimentos tem crescido de forma alarmante. E por isso os agricultores, avicultores e outros setores de consumo tiveram que se adaptar para tentar suprir a necessidade da população. Por exemplo, um frango, que antigamente, no processo natural, demoraria uns 5 meses para o abate, agora leva apenas uns 45 dias. Isso acontece porque os avicultores aceleraram o processo de crescimento, alterando, sim, a lei da natureza. Essas aves, quando consumida, traz algumas mudanças em nosso metabolismo. É por isso que vemos nossos filhos crescendo de uma forma surreal e nós bem sabemos que um crescimento instantâneo e rápido não é saudável, pois há tempo de nascer, se desenvolver naturalmente e depois crescer. Querido, em todas as áreas de nossa vida, a mesma lei da natureza está inserida. E é por meio dela que há um crescimento saudável. Nos relacionamentos, nos empreendimentos, nas finanças e também em nossa vida espiritual. Jesus falou sobre esse crescimento quando proclamou 2 parábolas. A parábola do grão da mostarda e a parábola do fermento. Então vamos conferir essas parábolas juntos. Mateus 13, versículo 31. E Jesus propôs outra parábola dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem pegou e plantou no seu campo. Jesus aqui em Mateus 13 está revelando o reino de Deus através de parábolas. Nelas Jesus revela os pontos bons e os pontos ruins. Nela Jesus fala como um reino se inicia, como ele cresce e como o inimigo também trabalha em oposição a esse reino. Jesus disse aqui que o reino dos céus é semelhante e não igual, ou seja, Jesus estava fazendo apenas comparações. O reino é semelhante ao pequeno grão de mostarda que certo homem plantou em um campo. Então Jesus continua, Mateus 13, 32. E esse grão é na verdade a menor de todas as sementes, mas quando cresce, é maior que todas as hortaliças, e chega a ser uma árvore, de modo que as aves do céu vêm se aninhar em seus ramos. Jesus disse que o grão de mostarda é a menor de todas as sementes, mas que quando cresce de forma natural, ela se torna a maior árvore de todas as hortaliças, de modo que até os passarinhos fazem ninho nelas. Querido, a semente aqui representa o humilde começo do reino de Deus sendo implantado aqui na terra. A princípio,
o reino era pequeno e puro, como resultado das perseguições que nossos irmãos sofriam. Nós encontramos esse relato no livro de Atos dos Apóstolos. No princípio, o reino de Deus crescia de forma natural por causa da simplicidade da pregação do Evangelho, que era transmitido por homens e mulheres de Deus. Mas depois da grande perseguição do Império Romano aos cristãos e do martírio dos apóstolos, quando o imperador Constantino se converteu aparentemente e declarou que o cristianismo seria a religião do Império Romano, as perseguições então cessaram. A igreja então se uniu ao Estado, então houve um crescimento fenomenal, tanto dentro dos palácios romanos quanto no meio dos camponeses. Mas a história diz que agora esse crescimento não era sadio e natural. Na verdade, a igreja começou a se inchar. Começou a crescer em números e riquezas, mas começou a diminuir em piedade, fé e pureza. O inimigo mudou de tática, como nós vimos na parábola do trigo e do joio. Antes, ele perseguia a igreja, mas quanto mais perseguia, mais ela crescia. Agora, ele infiltrou dentro dela com seus mensageiros e com seus enviados para tentar macular a santidade da noiva do Cordeiro. Na outra parábola, a parábola do fermento, Jesus usa a mesma comparação acerca do crescimento do reino de Deus. Mateus 13:33. E Jesus contou outra parábola. O reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher pegou e misturou em 3 medidas de farinha, até ficar tudo levedado. Bem, querido, a farinha aqui representa a palavra de Deus, pois ela vem do trigo, e trigo é símbolo da semente divina. Jesus certa vez comparou o pão que vem do trigo com a palavra de Deus, dizendo: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a farinha representa a palavra de Deus e sua sã doutrina. Já aqui o fermento representa as falsas doutrinas. A mulher aqui representa Jezabel, uma falsa profetisa que tentava contaminar a igreja de Deus com suas falsas doutrinas. Queridos, na Bíblia o fermento é uma figura do maligno. Por exemplo, Jesus alertou seus discípulos contra o fermento dos fariseus, o fermento de Herodes. Em 1 Coríntios, Paulo alerta a igreja sobre o perigo do fermento da malícia e da maldade. Enfim, para finalizar a mensagem de hoje, aqui fica um alerta de Deus para nós, que todo crescimento sadio acontece naturalmente e que muitas vezes crescimento não é sinal de sucesso, mas é um grande sinal de alerta para nós. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, por esse ensinamento maravilhoso, Senhor. Nós aprendemos, meu Deus, hoje sobre o crescimento, que todo crescimento sadio acontece com o tempo, naturalmente, assim como acontece com as hortaliças. Assim também o Senhor nos alertou com o fermento e com o crescimento, meu Deus, instantâneo e rápido. O Senhor disse, meu Deus, que nem todo crescimento é sinal de sucesso, mas é um sinal de grande alerta que talvez o inimigo está infiltrando em nosso meio. Querido, que Deus te abençoe e até amanhã, se assim Deus permitir.